Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com esta boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores e que se juntam sempre para estas conversas de partilha sobre o hobby. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. Ora, o episódio de hoje é sobre um tópico que nesta pandemia, se calhar, ficou mais verdadeiro para a vida de muitos de nós. Vamos falar sobre jogos a solo. E para tornar esta conversa ainda mais interessante, decidimos vos trazer alguém que gosta muito de jogar a solo. César Mendes, obrigado César por te juntares a nós neste episódio e por partilhar as tuas opiniões sobre este tópico. Obrigado Marco, obrigado Bruno e Miguel. Olá pessoal. Viva, viva. Vocês já devem ter visto nos mais recentes vídeos e até mesmo alguns artigos que têm vindo ao público o próprio César a dar o seu ponto de vista e alguns comentários sobre os jogos que tem jogado. Isto é um tema que também é próximo do César, por isso acho que antes de mais e antes de começarmos a desbravar o tema, César, se calhar para quem possa não te conhecer, como é que o César entrou neste mundo do hobby, dos jogos de tabuleiro, que jogos é que gostas de jogar? Partilha se calhar um pouco aqui com a malta o que é que te fez chegar a este mundo e para te conhecerem um pouco melhor à vontade. Assim, eu desde, obviamente, como todos nós, sempre joguei muitos, também alguns jogos de tabuleiro quando era novo, né? Os já conhecidos, o Monopoly, o Quem é Quem, esse tipo de coisas. Na realidade, um que ficou-me sempre na memória foi o Sabichão, nem é muito falado, mas adorava, lembro-me de adorar esse jogo. Pronto, e obviamente nós todos, nessa altura, jogávamos um bocado com a família, havia menos tecnologias, né? E a malta conectava-se um bocadinho mais diretamente. Mas depois disso eu acabo de ser um geek, né? Portanto eu gostei sempre de coisas muito dos super-heróis, videojogos, sempre joguei muito, nunca fui muito de consolas, sempre fui mais de PC na realidade. Até que em 2014, num aniversário, um grande amigo meu chegou-se ao pé de mim e disse-me: olha, vou-te dar esta prenda. E ele dá-me um jogo, um tabuleiro. Ele disse-me, calma, e eu fiquei a olhar para ele, epá, este gajo está doido. O que é isto? O que é isso? E ele, mas eu dou-te isto, mas hoje vamos jogar isto. Está bem, pronto. O que é que era? Era o Resistance. Pronto. E ele ofereceu-me então o jogo, jogámos, e abriu-se um mundo inteiro à minha frente. Eu fiquei, que é isto? Isto foi bom. É muito bom. Não tinha teclas. Não tinha nada. Tinha ali uma estratégiazinha até engraçada, um pensamento fora da caixa. Isto é muito bom. Deixa cá. E o que é que há mais? Joguei nesse dia, joguei no dia seguinte mais outros amigos meus, esmifrámos o jogo todo. Pronto, a partir daí comecei a tentar perceber o que é que havia mais através dele. Ele também falou-me muito, falou-me do BGG, falou-me de várias coisas. Pronto, e a partir daí comecei a entrar um bocadinho mais nos jogos de tabuleiro e pronto, e entrei na desgraça que nós já conhecemos. A partir daí entramos num buraco, basicamente. Da carteira. É um bocado. Isso ficamos mais leves, sim. Quem não me conhece, quem vai ver os vídeos vê que eu sou um bocadinho cheio, mas a carteira não é igual. Portanto, é assim, eu a partir daí comecei a jogar jogos de tabuleiro, mas a minha mulher, ela também gosta muito. Mas nos jogos a solo só comecei mais tarde. Não muito mais tarde, dois anos mais tarde, porque pronto, eu não vivo num grande centro, eu vivo em Santarém, portanto, e não conhecia propriamente muita gente aqui que jogasse e nem sempre tinha os meus amigos disponíveis para jogar, pronto, nenhum deles era assim tão aficionado como eu, e eu, isto está para jogar a solo. E eu muitas vezes, já aprender o jogo, eu ao contrário do Marco, Gostas de ler livros de regras? O Marco lê livros de regras porque lhe apetece. Eu não sou assim. Eu não gosto de ler livros de regras. Aliás, eu tenho que ver vídeos e gosto muito de jogar. Ter o jogo à minha frente e jogar, pronto, um bocadinho de dupla personalidade em que faço por 2 jogadores e comecei por, isto até é giro. Isto é até engraçado. Depois começaram a haver alguns jogos a solo. Já quero experimentar. Isto é bom. Comecei a comprar mais jogos e hoje em dia, inclusivamente, é muito os jogos terem um modo solo para mim é muito importante. E aqui estou eu.
Olha, isso é um bom primeiro ponto para falarmos, porque tu falaste de aprender os jogos e usares até se calhar as regras solo e tudo, e experimentares o jogo a solo. Eu vou-te ser sincero, por exemplo, ainda há uns dias estava a aprender o The Red Outpost e não tínhamos jogado, e a minha namorada estava a dizer, e tal, se calhar que apetece-me jogar um worker placement, e eu, olha, temos aí o Red Outpost ainda para jogar, bora lá, vou aprender a jogar. Mas olha, estive a ler o livro de regras e jogamos, e tinha lá efetivamente uma parte das regras a solo, que eu ainda não li. O meu livro de regras acabou na contagem de pontos de final de jogo de versão normal. Mas é engraçado que não és a primeira pessoa que fala sobre isso, sobre usar as regras a solo numa forma até de aprender a jogar o jogo. E eu, por acaso, pessoalmente, até quando faço setups, quando são jogos um bocadinho mais complicados, eu faço setup tipo de 2 ou 3 jogadores ou assim, já que vamos jogar a 3, faço o setup a 3 jogadores e depois até faço ali um bocado tipo um jogo solo, mas ok, então se este gajo vai para aqui, a seguir este pode fazer isto, aquilo, ok, já percebi a mecânica. Mas é mais neste intuito, o resto é no livro de regras. Tu sentes que jogares um jogo a solo é um acelerador, comparado com o vídeo, imagino que não seja, mas comparado com ler o livro de regras, consideras que isso é um grande acelerador para aprenderes os jogos? É assim que tu costumas fazer, César? Não necessariamente. Já começas a ter... A maior parte dos jogos tem muito aquela mecânica de... Existe o jogo multiplayer e depois existe o modo solo um bocado como uma expansão, não é? Uhum. Quase, ou uma variante, não tanto uma expansão, mas uma variante do jogo. Exato. E embora já haja alguns jogos que comecem a aparecer em que tem inclusivamente as regras a solo são completamente separadas, inclusivamente é um livro de regras, exato. Portanto, existem alguns que já começam a ter isso, mas normalmente, se queres aprender o jogo sem ser para o modo solo, não, eu faço o modo dupla personalidade muitas vezes. em que jogo como se fossem 2 jogadores. Agora não sei o que é que tu vais fazer, portanto eu agora vou não ando cadeira e cadeira, não cheguei a esse ponto, mas faço um bocado disso. E a não ser que eu queira jogar o jogo em modo solo. Se quiser jogar em modo solo, então vou aprender tudo e jogo em modo solo, não necessariamente para aprender o jogo para jogar com outros jogadores. Pronto. Mas porque até é uma coisa engraçada que é, de vez em quando até outro designer, não é? De vez em quando tens um game designer para o jogo solo e tens outro para o jogo principal, uma equipa até para o jogo principal e um deles é que desenhou o solo sozinho, assim, há algumas variantes. E tu, Bruno, como é que é contigo este mundo solo? Eu jogo muito poucas vezes a solo, cada vez menos. Já houve aqui uma fase em que fazia isto que o César disse e eu por acaso acho piada este conceito da dupla personalidade, porque quando ainda não estava muito nesta onda de ver os vídeos para aprender os jogos, era muito por aí que eu aprendia os jogos. Montava o jogo, estava com o livro de regras ali ao lado e ia experimentando as coisas, mas a competir comigo mesmo, sendo que eu, neste caso, eram 2 pessoas, em que eu queria ganhar a mim mesmo e a outra pessoa que também era eu queria ganhar a mim mesmo. É curioso, mas é de facto uma boa forma para aprender o jogo. Pelo menos, como o César disse, eu gosto de ver as coisas à minha frente e a mexerem. E é uma boa forma de fazer com que isso aconteça e ter um feeling mais representativo daquilo que o jogo depois vai oferecer quando nós estivermos a jogar na multiplayer. Eu jogo solo, é raro, acho que joguei e foi numa app, que foi o Onirim, mas jogos mesmo solo, acho que não joguei mais nenhum. O que eu faço mesmo é isto, há jogos cooperativos, por exemplo, em que eu faço de 2 personagens e estou a jogar comigo mesmo, não é? E eu acho que aí não é bem uma variante porque eu estou a jogar multiplayer, mas comigo mesmo. Só que só eu é que tomo as decisões. Mas também é uma boa forma de jogar a solo, mas a minha experiência mesmo de jogos solo não é muito grande. E César, tu falaste também da vertente digital, tu começaste como muitos de nós e provavelmente muitos dos nossos ouvintes no mundo digital e depois descobriste o Resistance, estavas a partilhar e disseste, olha, afinal isto aqui tem uma coisa que apesar de não precisar de instalar 200 gigas no meu computador para começar a jogar o jogo, também é fixe, não tem texturas, mas tem umas coisas engraçadas. O que é que tu sentiste assim, tipo, sendo agora também, muito possivelmente jogavas no PC, alguns jogos provavelmente a solo, não é? Também é muito do... Sim. Como é que tu achas que é a comparação entre esses 2 mundos, o digital e para ti? Eu tenho uma opinião que já vou partilhar, mas gostava de ouvir a tua. Acho que é totalmente diferente. O digital está feito para te encher o olho e para haver mesmo que seja com computador, para haver uma certa interatividade. Com o jogo de tabuleiro, essa interatividade não é tão visível, okay? A não ser que tenhas um modo em termos de jogar a solo, que é o modo que eu prefiro, em que tenho realmente um adversário a competir comigo, okay? Sem ser simplesmente a tentar fazer a melhor pontuação.
E acho que aí ganha-se muito mais, em termos de competitividade. Pois é a parte tátil, não é? Quer dizer, o que me atraiu bastante e fez-me largar, inclusivamente, os jogos de vídeo praticamente por completo. Os jogos de vídeos tradicionais por completo, na realidade. E eu era gamer, eu era World of Warcraft até às altas horas da noite, etc. Portanto, era gamer mesmo. E, inclusivamente, também fazia simuladores de carros, etc. Portanto, em competição e etc. Portanto, era mesmo hardcore. Queria ser mesmo hardcore aí. Mas a parte tátil dos jogos de tabuleiro, acho interessante. Achei uma coisa que me atraiu. Nunca pensei, se alguém me dissesse há 20 anos atrás, tu vais começar a jogar jogos de tabuleiro que nem um animal e vais largar os jogos de vídeo. Dizia, cara maluco, esquece, não tens hipótese nenhuma. Pronto, e hoje estamos aqui, né? E acho que é muita parte tátil, mesmo nos jogos digitais. Podemos falar um bocadinho depois disso também, certamente, em termos dos jogos digitais, jogos de tabuleiro em formato digital, certo. São bons, mas lá está, não tem a parte tátil, nunca é a mesma coisa, não é? Acho que já vamos voltar a esse ponto dos modos solos com inteligência artificial do jogo de tabuleiro, que também é um ponto importante também para falarmos. Vou partilhar, antes de passar ao Miguel e também ele poder partilhar a opinião dele, mas eu só vou-te dizer que subscrevo 100%. A questão tátil de jogar, eu ainda hoje jogo, e quem me conhece e quem já veio cá a casa sabe, eu tenho as consolas todas desde as primeiras gerações até às últimas gerações e continuarei a investir aí, porque gosto, faço coleção e tudo. Mas, pronto, o jogo de tabuleiro para mim tem outra mística que tem a ver também com a componente social da coisa, sem dúvida, não vou dizer que não, mas tem muito a ver com o que tu acabaste de dizer, aquela coisa de encher uma mesa grande. Eu tenho uma mesa grande aqui na sala e pronto, aquela mesa cheia de componentes. Não há jogo que me encha o olho, maior que seja a televisão, não enche a mesma coisa, não preenche da mesma forma. E essa experiência não faz diferença se é solo, se é com mais 4 ou 5 pessoas, essa parte da tabuleiro cheio de componentes, tudo bem trabalhado, o design, o tocar nas coisas. E há uma coisa para mim que também gosto muito, e se quiseres podes também dar a tua opinião, que é, não tem menus. Não tem que andar a saltar de menus e depois ver o mapa e depois ver não sei o quê e não sei o que mais. Nos jogos digitais, para teres a experiência toda, nunca a tens toda. Tens que abrir coisas e ir a sítios e andar ali a saltar de coisas para teres a percepção da estratégia e do que é que está a acontecer. No jogo de tabuleiro, não. No jogo de tabuleiro está tudo à minha frente. Eu olho para a minha mão, olho para o tabuleiro pode ser grande o quanto eu quiser, mas eu ando para a esquerda e para a direita e vou vendo tudo e está tudo acessível. Isso também é uma coisa muito, muito gira. Miguel, e do teu lado? Como é que tu vês este mundo do jogo solo? Como é que tens entrado nesse mundo também? Se calhar agora também movimentado pela pandemia, não é? Olha, os jogos solo para mim, claro, com a pandemia passou a ser a única forma que eu tenho de jogar um jogo físico. Virtualmente não, porque temos os nossos encontros às sextas-feiras e sempre dá para jogar jogos de tabuleiro, ainda que digital, mas com mais gente. Os jogos solo entram primeiro porque, olha, quase sempre joguei muito sozinho e já joguei, ainda continuo a jogar algumas coisas no PC, mas o facto de teres um jogo de tabuleiro que está ali e que tu podes experimentar por ti, para mim é uma vantagem, não é? Porque não estar no hobby e fazer render o hobby e, sobretudo, fazer tirar os jogos da prateleira, que é para isso que eles servem, não é? Nesse sentido, os jogos a solo, ou os modos solo, isso depois é outra conversa, porque depois há jogos que são jogos solo, que só dão para um jogador, depois há outros jogos que foram pensados para um jogador e depois meteram-lhe um multiplayer em cima, como por exemplo o Seventh Continent, que eu me lembrei, e depois há outros que são multijogador e que depois, conforme o César já disse e conforme todos nós sabemos, há N exemplos de jogos que foram pensados para multijogador e depois têm ali um modo solo posto, alguns mais ou menos colado, outros não, enfim. Pronto. Hoje em dia tenho jogado, obviamente, físico, é solo, quer seja solo um jogador, ou aquilo que eu carinhosamente chamei o modo Fernando Pessoa, que é o modo de múltipla personalidade, em que eu tenho que ser 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. E pronto. E depois eu tenho que andar a ligar e a desligar personalidades à medida que eu vou mexendo as coisas.
Muito bom, muito bom. Muito inspirado, sem dúvida. E tu, César, voltando ao ponto do digital de tabuleiro a solo versus, no fundo, estamos a falar de ter inteligência artificial aqui a fazer de outros jogadores e ser igual, entre aspas, a jogar num jogo completo, não é? Com os 4 jogadores ou com os 5 jogadores que foram destinados para aquele jogo, versus eu ter a mesma experiência, mas jogar a solo. O que é que tu achas desse mundo? A Asmodee tem apostado tem apostado imenso nesse mercado, não é? Hoje em dia. Sim. E tens 2 variantes. Tens aqueles jogos de tabuleiro que são adaptados para o mundo digital, em que tens muita coisa que é automatizada e podes ter ou não o mesmo feeling que tens no jogo físico. Depois tens realmente aquelas adaptações mais próximas do jogo digital, ou que tu próprio tens de saber as regras, tens de saber tudo. Não é? Tens um ponto, como por exemplo utilizares o Tabletop ou o Tabletop Simulator, que simula totalmente jogares um jogo de tabuleiro. E aí, pronto, é o mais próximo possível, inclusive se quiserem virar a mesa também o podem fazer. É verdade. True story. Exatamente. Portanto, e dá sempre um gozo no final do jogo fazer isso. Tens essa experiência, mas depois também tens o ponto intermédio, como por exemplo o Board Game Arena, o BGA, em que eu jogo bastante. Aliás, faz parte do meu dia-a-dia até, estar a jogar no BGA, em que tens ali um intermédio. É o jogo físico, mas tem algumas coisas automatizadas para te ajudar a jogar de uma forma mais fácil. Depois tens exato. E tens depois as adaptações mesmo digitais. Como desde inclusivamente o Gloomhaven, por exemplo, que é um videojogo autêntico. Tem muitas mecânicas que nós podemos comparar com o jogo físico. Né? Eu, nesse aspecto, gosto mais, obviamente, do jogo mais próximo do jogo de tabuleiro. Pronto, jogo muito o BGA por ser fácil, inclusive no telemóvel, etc. Tu rapidamente jogas isso. E tens já muita variedade e está sempre a mexer, mas se quiser uma experiência mais próxima, eu vou ao Tabletop Simulator ou ao Tabletopia, inclusivamente a solo. Okay. É o que eu tinha a dizer, é para jogar solo então. Okay. Inclusivamente a solo também o faço, às vezes por comodidade, porque é um jogo grande ou porque é um jogo que demora tempo e então está ali. Eu se tiver que parar, paro e começo depois mais à frente, ok? E o setup está feito. Sim. Sim, o setup está feito. Alguns jogos a gente ficamos ali... Pronto, e agora mete aqui a cartinha, agora mete o peça ali, peça lá, pronto. Realmente é muito mais fácil, não é? E tem evoluído bastante, tem evoluído brutalmente este mundo com o Tabletop Simulator e o Tabletopia, ao ponto de se fazer playtests inclusivamente nesses sítios, não é? Já fiz playtests de modo solo, já experimentei, por exemplo, Lisboa, do Vital, cheguei a fazer playtest disso, quando apareceu o Pombo, estavas a falar que havia malta que tinha específico para fazer o modo solo, o Vital é um deles, por exemplo, e cheguei a testar isso, portanto, acho que tem bastante vantagem. Tem-se sobressaído muito mais agora por causa da pandemia e com isso obviamente vai ser bom, porque vejo muito mais coisas a aparecer, certamente. A verdade é que eu também tenho visto isso, e antes de passar a palavra ao Bruno, só sublinhar o teu ponto. Hoje em dia, até mesmo nos Kickstarters, o jogo já está todo montado, no fundo, não é? Quer dizer, hoje em dia ninguém vai para Kickstarter com um protótipo, já vai lá com um jogo praticamente pronto a produzir. Mas a realidade é que de vez em quando, o que não está produzido, mas eles já prometem no Kickstarter logo, de vez em quando até como stretch goal logo dos primeiros, ou então está lá logo prometido direto, que é que vão ter um modo solo para o jogo. E eu acho que até cada vez mais as pessoas estão a dar valor a isso existir. Não quer dizer que seja o jogo dar de 1 até X pessoas, é ter de 2 para mais pessoas, mas também dar para um no seu modo solo e alguém desenhar o que é que isso é, dentro do tema, dentro da mecânica, dentro do conceito, não necessariamente dentro exatamente do jogo, não é? E é curioso ver essa transformação, porque eu olhava para os Kickstarters, se calhar que eu financiei há 2 anos ou mais, e os que estou a financiar agora, completamente diferentes. Todos eles agora, não estou a lembrar de nenhum que não venha claramente com um modo solo lá, desde a campanha, não é uma expansão que depois virá um dia, já prometem isso. Às vezes, infelizmente, né? Às vezes são postos lá só porque sim. Podes ver muito, antes de passar ao Bruno, podes ver muito, ainda há bem pouco tempo, o jogo tinha que começar em 2 jogadores. Tinha que ser 2 jogadores, e havia jogos que não eram bons para isso. É verdade. Eu sou muito da política, acho que os jogos, agora fora os modos solos, acho que normalmente 3 pessoas é a maior parte dos jogos onde brilham. Sim. Se bem que é difícil às vezes ter, mas houve durante muito tempo, um jogo tinha que ter 2 jogadores.
Lembro-me. Que fosse. O Miguel trouxe o Seventh Continent ainda agora, que é um bom exemplo disso, que é um jogo que abaixo de 3 jogadores, pronto, se calhar da mecânica que está não faz sentido nenhum, mas que puseram lá umas regras para 2 jogadores e depois decidiram fazer um jogo bem feito para 2 jogadores, não é? É a diferença entre colar a coisa, não é? Com o speed depois avançar. Eu até acho que o Seventh Continent foi colado ao contrário. Ou seja, eu acho que aquilo começou como um jogo solo e depois colaram 2 jogadores e depois é que disseram, tu só vê 4, tá bem, então a gente cola aqui qualquer coisa, pronto, então a gente põe aqui mais umas figuras e tal, e põe ali mais umas coisas e tal, não sei o quê, pronto, agora já está. Certo. Mas olha que esse a 2 jogadores é o pior. Mas a 2 jogadores acho que foi o pior. A 2 jogadores é que o jogo acho que nem funciona muito bem. Eu nunca o joguei a mais do que 1. E tu, Bruno? Para solo, para ti, o que é que tu achas? Beat Your Own Score, Survivals? O César já partilhou um bocadinho disso, já voltamos ao César, já lhe passas a palavra, mas o que é que tu achas desses modos? Então, eu prefiro jogar contra um adversário real, digo isto e vou dizer várias vezes, e é engraçado que a minha própria opinião, se me perguntasses há 1 ano ou 2 anos atrás, eu diria que os jogos de tabuleiro deveriam ser para 2 ou 3 ou 4 pessoas, por causa da interação social. Eu sinto falta dessa interação e jogar solo não me fazia sentido. Mas foi preciso uma pandemia aparecer. Precisa aparecer uma pandemia para eu começar a fazer um shift na minha forma de pensar. Não que eu agora gosto de jogar jogos solo, mas compreendo a necessidade de eles existirem. E acho que até de uma forma comercial é inteligente que uma empresa o faça, porque neste momento, se não tens a sorte de ter a gente que joga contigo em casa ou com um grupo restrito de pessoas com quem possa jogar, há pessoas que também não têm ou veem as plataformas digitais como um obstáculo. E então isso é uma alternativa. É uma alternativa e eu acho que muitas das empresas já veem isso quase como uma obrigação, senão não vale a pena colocar no mercado um jogo sem uma variante solo. Em relação ao tipo de variante de jogos solo, o Beat My Own Score é se calhar aquele que eu mais utilizo, porque eu jogo muito este tipo de jogos em apps. Estou aqui a lembrar-me do Guns N' Clever, o Optimus, que é um jogo típico em que eu não jogo uma vez, eu jogo 4, 5 vezes seguidas e já tenho um score se calhar de há 1 ou 2 meses atrás, mas eu estou constantemente a jogar para bater o meu anterior e para bater o recorde há 1 mês ou 2 meses atrás. Portanto, isso vicia. É um tipo de jogo que é viciante e que enquanto eu não fizer mais do que fiz na anterior, eu se calhar não vou parar e vou jogar mais uma vez e mais uma vez. Outra das formas, e tu disseste, é o survival. E há jogos que, por exemplo, Robinson Crusoe, que eu jogo, é um cooperativo, mas que eu joguei já a nível solo, é muito engraçado, e quem diz isso diz o Pandemic, jogos assim desse género, é muito engraçado a forma como eu me relaciono comigo mesmo para tentar sobreviver, e é uma boa experiência. Eu próprio sinto que estou a contar uma história quando estou a jogar aquele jogo sozinho. Quando estou a jogar com alguém que tem ideias diferentes das minhas, nesse tipo de jogo se calhar é um bocadinho mais complicado. Eu não estou a fazer bem a minha história. A minha história bate com a história que ele quer criar e muitas vezes acabamos por morrer na praia, literalmente, se for o Robinson Crusoe. E acabo por tirar, se calhar, uma parte mais enriquecedora do jogo se o jogar sozinho. Por acaso, é curioso, para quem não é solo gamer, tirar também boas experiências de coisas que não estavam previstas. Foi mais para eu experimentar as regras do jogo e depois acabei por achar piada e experimentar mais uma vez e 2 vezes. Morri 1, morri 2, morri 3 e enquanto eu não tivesse ganho o jogo, não ia sair dali. Foi uma noite inteira para ganhar e não todos os meus parabéns. Não me falo só. Dou-te os meus parabéns por conseguires ganhar. Dizes, eu esqueci-me ali de uma coisa, mas agora não vou voltar atrás. Se eu não me lembro, não aconteceu. Isso também é outra das coisas que eu gostava de saber a vossa opinião. É quando estamos a jogar um jogo solo, não temos ninguém a controlar os nossos movimentos. Qual é que é a vossa opinião em relação ao cumprimento total das regras? César, deixo esta contigo e depois dou a minha opinião. Ninguém está a ver. Eu vejo muitos jogos, é para divertir. Eu posso ser uma pessoa competitiva, mas tenho para divertir. E se tiver que aldrabar ali um bocado a coisa, aldrabo, como é óbvio. Lá está, não é daquela de... O Robinson Crusoe é diferente. O Robinson Crusoe, eu já tive o jogo. E aquilo realmente dá uma pessoa chateia-se, quer dizer.
Não dá. Como é que eu ganho isto? Estás sempre a levar chapadas. Esparta do polaco. Tu levantas e ficas no chão outra vez. Sim, epá, esquece. Aquele jogo é dor. Desde o início até aprender as regras, aquilo é dor. Portanto, o livro de regras dele é horrível. Acho que a nova versão já está um bocadinho melhor. Pronto, mas eu joguei com a antiga. Estás a falar ainda da nova versão do mesmo jogo, não uma reimplementação que ele fez para todos os efeitos, não é? Não, do de Marte. Sim, First Martian. Sim, acho que esse também é muito mau. Esse nunca vi também, mas acho que esse também é muito mau, é igualmente mau. Mas sim, não foi o pior livro de regras que eu li, mas era muito mau. Olha, eu que gosto de livro de regras, eu tenho ali o First Martian, já o comecei a ler e depois tive que fazer uma pausa e essa pausa ainda não acabou. Ainda não consegui voltar ao livro de regras. O livro de regras ganhou-te, não é? Não, ainda não. Esse é o único que eu ainda comecei e ainda não acabei. Por acaso é verdade. Já lá vai alguns meses largos e a pandemia aumentou isso bastante, que eu não peguei nisto na pandemia. Mas é verdade, é verdade. Eu até acho que comprei o jogo ao Miguel. É verdade. O Marco virou-se para o livro de regras e disse: se calhar precisamos dar um tempo. Não és tu, sou eu. E ficou por aí, não é? Muito bom. Mas o Miguel percebeu-se disso muito mais cedo, não é? Foi um bocadinho mais cedo, sim. Foi um bocadinho mais cedo. First Martians, lá está. Eu fiquei com o jogo, depois fui ver uns vídeos e aquilo não entrou. E eu pensei, bem, pronto, está bem, mas também tem a temática de Marte e tal, e não sei o quê, que não é a minha praia, e eu pensei, bem, pronto, se calhar pode ser só do tema, mas o jogo, enfim, pode não ser assim tão complicado, e sou eu que sou picuinhas e não gosto do tema, e por isso esquece. E tudo bem, tudo bem. E depois o Marco disse, não, então, mas tudo bem e tal, eu fico com o jogo, não sei o quê. Ok, correr. Pode ser que seja para ti, pronto. E há de ser, eventualmente. Não é sim. Ainda, não é? Tem que dar um bocado de tempo. Tem que estar no mood certo. O último que eu fiz esses, assim, com regras assim mais complicadas foi o Game of Thrones e depois desse nunca mais tive... Já joguei jogos muito pesados e o First Martian é capaz de ser o livro de regras mais difícil. Mais difícil de mastigar, é verdade. Nem estou a falar se é solo ou sem solo. A verdade é que o livro de regras é complexo. E aquele jogo até é daqueles que eu estava disponível, até porque eu não sei se vou arranjar pessoas para jogar aquilo a solo. Eu gostava de sobreviver àquela cena. Tens aí um desafio? É verdade, é um desafio. E deixo o desafio também à malta que nos está a ouvir. Se já jogou a solo e já conseguiu sobreviver a Marte, deixa aí um comentário para a gente saber que é possível, porque eu ainda vou começar a tentar. Se não for melhor. Se a malta que nos está a ouvir conseguiu perceber as regras, por favor, faça um resumo e depois enviem para podcast@dicecultural.org, por favor. Faça um vídeo. Porque o Marco vai precisar disso, por favor, ok? Enviem, por favor. Muito bom, mas voltando ao tópico. César, como é que tu achas então deste ponto? E ainda tínhamos o outro ponto no ar, qual era o Beat Your Own Score, Survivals, ou como é que tu... Por isso pega no que tu quiseres. Não me lembro qual é que era o primeiro ponto, agora já. Pronto. Era das batotas. Das batotas. São batotas, não são? É para divertir. Acho que é para divertir. Tento jogar. Eu sou uma pessoa muito prática. Não gosto de fazer batota. Mas é daquelas coisas, e mesmo se jogar com outras pessoas, que a gente esqueceu-se de qualquer coisa, é possível voltar atrás e fazer. Ou faz muita diferença? Não, então faz. Pronto. Agora não vou estar a empurrar madeira para o pé de mim só para... E quando o dado não calha aquilo que tu queres, aquele valor, mas está mais ou menos quinado. Quando eu digo mais ou menos é conforme, né? É o que me dá jeito. Sim. Se eu fosse o Miguel não o faria, de certeza, porque o resultado era sempre o mesmo. Sim. Já é uma tendência. Miguel, eu digo-te, eu estou contigo, porque eu sou exatamente igual. Ok? Eu sou exatamente igual com os dados. Aliás, eu fiz, onde fui gozada à força toda quando fiz uma campanha do Decente com a minha mulher e com os amigos nossos, um casal amigo nosso, e era sempre, esqueçam, eles já gozavam comigo que aquilo era sempre uma desgraça. Portanto, aliás, perdi todos os jogos exceto o último. Portanto, de resto foi sempre uma desgraça. Mas sim, o dado não altero.
Eu sou uma pessoa que gosto muito dos dados e gosto muito de jogos temáticos, com dados, etc. Mas não altero. Sou capaz de, carrei, isto deve estar mal. E ando ali a rolar os dados de torto e direito para ver se sai alguma coisa diferente. Mas depois é sempre um 1, não é? É sempre um ou uma coisa qualquer. Ou então sai o 6 quando é mau, né? Mas sim, não cheguei a esse ponto. Não cheguei a esse ponto. Sou capaz de fazer, esqueci-me de fazer isto. Então faço, mas não cheguei a esse ponto. Não. Aquela coisa do fora de ordem. Há bocado não fui buscar aquela madeira, mas tinha aqui para ir buscar, por isso ela é como se já estivesse do meu lado. Por isso. Exato. Dá-me jeito agora, portanto vou buscar. Isso, né? É por aí. Em relação ao BTO... Não podes buscar aqui do Bruno, que senão sais lá sem as pernas. Exato. É o Fight Club. Exatamente. Não, isso não faço. Por isso é que eu jogo sozinho, ao menos ninguém vai. Não sei como bato a mim próprio, mas isso é outros problemas. Portanto, mas em relação ao Meteor on Score, não. Eu gosto de tentar ter a sensação de estar a jogar contra um adversário. Gosto de ter essa sensação, ou de um jogo comparativo também, obviamente, de estar a jogar contra o computador. Normalmente gosto bastante disso. O Meteor on Score não dá piada. Vou tentar bater o meu último score. Eu chego ao final do jogo e não tenho sensação de consegui vencer. Não tenho muito essa tendência no fundo. Aliás, dos primeiros jogos que eu senti mais até realmente estar a jogar contra o jogador foi o Imperial Settlers. Realmente tinha uma sensação, a mecânica estava bem feita e tinha a sensação de estar a jogar, apesar de não ser exatamente igual as jogadas, ou muito parecidas, tive essa sensação de estar a jogar contra um jogador real. Mas já existem muitos jogos que são muito assim, até um que nós lançámos até no Dice Cultural há pouco tempo, lancei a review solo do Paladins e esse era um deles. Paladins of the West Kingdom, esse era um deles. Em que é interessante porque o AI dá a luta, tem mecânicas muito parecidas com o jogador normal e, inclusivamente, o jogador normal joga exatamente da mesma maneira que jogasse com outros jogadores. Nem sempre acontece. Né? Muitas vezes tens que alterar a forma de jogar ou existe ali um tweak qualquer, uma diferença qualquer porque estás a jogar a solo e nem sempre o que tu jogas a solo, da tua parte, é igual ao que jogas com outros jogadores. Eu gosto dessa sensação de estar a ser desafiado e não simplesmente estar a desafiar a minha pontuação. Eu também sou como tu. Eu confesso que para mim jogar o survival para mim é o desafio. É o desafio de sobreviver. Tem que ser mesmo difícil. E nós estávamos a falar aqui de alguns jogos que são muito difíceis. É bom que tu ganhes de vez em quando. Pegando no exemplo digital, não é? O Dark Souls de vez em quando é considerado aquele jogo digital que era o fim do mundo No board game também foi o fim do mundo por outras razões, mas tu de vez em quando consegues ganhar aquela porcaria, porque senão então é só frustração. Mas... Uma enquantos. De vez em quando é uma enquanto. A questão é essa, percebes? Qual é que foi o pior? Para mim foi o Ghost Stories. Nunca consegui ganhar aquilo de maneira nenhuma. Aquilo é horrível. Já ouvi dizer que é duro. O Spirit Island, para mim, a última vez que joguei o jogo, eu tive não foi desde a primeira ronda, mas foi praticamente, mesmo muito perto do início, a sobreviver. Mas a sobreviver, de género, vamos morrer nesta ronda. Não, eu consigo fazer não sei o quê, e a gente sobrevive mais uma. Morremos na seguinte. Não, ainda conseguimos sair aqui, uma coisa eu consigo. Jogares o jogo todo assim, durante horas a dizer, vais morrer na próxima ronda, e chegares ao final, sabes o que é que acontece? Morres na ronda. Claro. Tiveste a adiar a morte durante já 3 horas e depois chegas ao fim e não dá mesmo, mas não dá, é só aquele gajo que te vai lixar. É por aquele gajo, vamos. E eu, pronto, ok. Isso é frustrante. Mas eu adorei o jogo. Mas nunca levei uma tarefa tão grande na minha vida. O jogo todo. Levava tareias grandes. Eu acho que o Miguel deve se lembrar disto. Nós jogávamos no início, não sei se foi ele, já não lembro se foste tu, Miguel, ou quem é que foi que me corrigiu as regras do Pandemic, que eu durante dezenas de jogos, eu jogava Pandemic em modo ultra hardcore, que basicamente qualquer 3 cubos numa região, não interessava a cor, eu já fazia um outbreak. Ui! Eu dizia que aquele jogo era bué difícil. Mas assim é. Assim é, bastante. E uma vez estava a jogar num dos nossos eventos e por acaso não me lembro quem foi, eu por acaso até gostava de me lembrar quem foi que me disse, não, isto não é assim que faz o outbreak. E depois eu nesse momento fui ver o livro de regras com base nessa coisa, não, é por cor. Eu li, não, mas eu já li o livro de regras, não é? E depois li com aquele novo insight e disse, agora que tu dizes isso, realmente se interpretar assim faz sentido.
Agora vamos jogar assim, de momento para o outro jogo era fácil. Ok, este jogo é bué da básico. Já estavas habituado a um nível de dificuldade completamente diferente. Claro. Claro. Outro desses foi a jogar Love Letter também. Aconteceu a mesma coisa. Que era, eu tirava uma carta todas as rondas, mas nunca voltava a pôr. Chegavas ao final com umas rondas, estavas a jogar com metade do baralho e tinhas que conseguir fazer chegar a carta à princesa. A princesa já sequer já tinha saído, já saiu o rei, já não sabia. De vez em quando estavas lá com guardas aos tiros uns aos outros. E eu era assim, ok, este jogo é bué difícil se demorar muito tempo. Mas não, afinal era um marco no início quando... Atenção, estes foram os primeiros jogos que eu comecei assim a ler as regras e não entendia ainda muito bem disto. Agora já leio um bocadinho melhor. Não, faço erros da primeira vez. Não é normal eles ficarem durante tanto tempo. Mas é giro. Passando ao Miguel, eu sei que tu também gostas dos modos survival e tudo. Como é que tu vês os tipos diferentes de mecânicas, desafios para solo? O que é que tu gostas? Bom, o Beat Your Own Score também não gosto. Não gosto. Prefiro ter um bot, um oponente virtual, qualquer coisa desse género. O que tu chamas de survival, eu generalizo um bocadinho e chamo-lhes cooperativos. Porque normalmente a maior parte dos cooperativos, tu se quiseres, tu jogas a solo. Pode ser em modo Fernando Pessoa, mas tu consegues jogar aquilo a solo, com duas personagens ou assim. Isso, por acaso, também é uma discussão, entre aspas, interessante, porque depois há o modo solo e depois há o modo que eu já ouvi falar que é o True Solo. Há o solo em que controlas duas personagens e depois há o True Solo em que uma pessoa controla uma personagem e pronto. Por exemplo, o Gloomhaven, tu podes jogar a solo desde que controles duas personagens. Mas isso não é um true solo porque não controlas só uma, ok? Portanto, tens que andar ali com o modo Fernando Pessoa ligado, controlar 2, 3, 4. Isso é coisa de puristas, por assim dizer. Claro. Sinceramente. Aliás, está no nome, True Solo ou Pure Solo ou o que seja. Portanto, true logo solo. Aí já está... Pronto. Mas aí eu também tenho a dizer que depende do jogo. Para mim depende do jogo, não é? Porque se for um jogo altamente complexo, em que eu ainda por cima tenho que andar a controlar 2 ou 3 personagens, aquilo vai ser muito difícil. Se for um jogo que é relativamente simples e eu tenho que controlar 2 personagens, se calhar a coisa já vai um bocadinho melhor. No que diz respeito a essa parte dos Beat Your Own Score e Survival e não sei o quê, sem dúvida, um bot, com certeza. Um oponente virtual com certeza. E já agora, se não for pedir muito, um bot que seja fácil de fazer as ações. Ou seja, alguma coisa em que eu no meu turno eu possa demorar o tempo que eu quiser, 2 minutos, 3 minutos, o que seja, mas depois, quando é o turno do bot, seja uma coisa de 30 segundos em que eu não tenha que me preocupar muito com o que é que ele vai fazer, porque eu tenho ali uma folhinha com as ações ou uma carta com as ações e eu sei exatamente o que é que ele vai fazer, porque eu perco 30 segundos com aquilo, porque senão eu estou-me a desviar muito e o tempo que eu demoro com o bot é quase tanto tempo quanto aquilo que eu demoro a pensar no que é que eu vou fazer e isso também confunde um bocadinho e depois chegas naquela, agora sou eu, o que é que eu ia fazer? Já não sei porque eu passei infindável de volta das regras do bot e do que é que ele faz e isto se não sei o quê e aquilo se não sei... não, se simplifiquem por favor, se for possível. Sim, tens alguns modos que são assim um bocadinho mais complexos. O modo Automa, que são utilizados no site e alguns jogos desses, por vezes são bastante complexos, principalmente. Tem muitas variantes, aquilo parece que estás a percorrer um workflow, não é? Pronto, tens aqui, vais aqui a este sítio, agora, mas se tiver um meeple deste sítio, podes ir para aquele lado. Se tiver daquele lado, podes ir para o outro, não sei o quê, pronto. Assim, depois de perceberes, aquilo é mecânico. E é um modo solo normalmente muito bom. Só que sim, é difícil de lá chegar. É complicado de lá chegar e eu também tenho preferência para os modos solo que sejam um bocadinho mais básicos. Como por exemplo, lembro-me de jogos como por exemplo o Architects ou do West Kingdom ou o Raiders que também tem, que são bastante básicos. Faz isto assim. Vais àquele sítio e fazes aquela ação. Acabou. Não fazes mais nada. É a tua vez. Pronto, e isso realmente é bastante bom. Agora, se gostares de ter mais desafio, tens de ter uma coisa um bocadinho mais complexa, né? Pronto, e aí é que entra depois essas complexidades um bocadinho mais chatas. Nem sempre é igual. Por exemplo, os modos só dos jogos do Vital Lacerda, também gosto, são bastante simples. Do Galleries são bastante simples. Mas lá está, não sentes tanto que estás a jogar contra um oponente, sentes que
estão-te a dificultar a vida, no fundo. certo. Pronto. Não propriamente a jogar contra um oponente direto. Mas sim, mas tens... Os modos Automa são bastante conhecidos nos ambientes de solo, porque são bons. Depois de perceber como é que as coisas são, eles são bons, são desafiantes, realmente. E estão bem pensados. Pegando no ponto também das variantes que depois criam em cima dos jogos não oficiais, muitos deles são desses modos, quase de uma AI, não é? Um modo de jogar, se acontece isto, então agora o teu modo solo em cima deste jogo que não tinha modo solo e que alguém decidiu criar, é muito baseado nesse formato, não é? Não achas, César? Ou como é que tu tens visto essas variantes boas, más? É raro o jogo que não tem uma variante solo. É muito raro. Não tenhas. E realmente as pessoas não têm a noção. Agora começam a ter um bocadinho, por causa da pandemia, começaram a ter um bocadinho. Mas isto era um mundo bastante grande até. E por isso é que as empresas começaram a ficar espera. Que realmente aquilo até não são assim tão poucos como isso. E existe muita gente que tem o Gabriels da paciência, infelizmente, de fazer o modo solo para jogos que às vezes não são suscetíveis. O Azul tem um modo solo que é espetacular. É espetacular, está muito simples e está muito bem feito. O Roll for the Galaxy também. São jogos que nunca foram pensados para ser a solo e alguém magicou, uma cabecinha milagrosa magicou o modo solo. E existe muitas vezes, as empresas depois agarram nesses modos solos e lançam expansões, precisamente desses modos solo. Por exemplo, estou a ver um jogo e pegando um bocadinho da parte do livro de regras, o jogo do Batum, Gotham City Chronicles. Grande jogo, grande, bom, do Kickstarter. Não tinha modo solo. Eu comprei, eu fui quase all-in naquilo, foi mesmo perdido. Desculpa, querida, mas teve que ser. Enganaste, não é? Era o botão cancelar. Era o botão cancelar, mas cagaste no outro e já estava feito. Ainda hoje vivo com essa cruz atrás, portanto, a ver se quando lá se lembra disso. Mas é assim, teve que ser. Adorei a arte, etc. E o jogo tinha modo solo. Não. Não tem. Alguém arranjou um modo solo para aquilo, está feito. Penso eu, ainda não sei, porque eles vão lançar, pronto, infelizmente vão para a terceira season de Kickstarter, demoraram 3 seasons, para se lembrar, e vamos pôr um modo solo. Ainda bem que vocês acordaram para a vida. Porque eles têm um modo de Overlord, e basicamente é o Overlord que é automático, né? que é o AI. E quase certeza que vai ser um modo que esse fulano delineou. Em termos de comunidade, é muito grande e existe muita coisa bem feita, gratuitamente, portanto, e inclusivamente apps, mas eu falo disso um bocadinho depois mais à frente. Está bem. Olha, César, só por curiosidade, em termos de implementações solo ou jogos exclusivamente solo, qual é que é o teu jogo preferido? Eu não tenho nenhum jogo que seja exclusivamente solo. Okay. Não tenho nenhum. Já tive, por exemplo, o Friday. Já tive, mas não. O Seventh Continent não tenho. Ele não é exclusivamente solo, pronto, mas é um Ni, né? Mas não tenho, que me lembro, esteja aqui a ver, não me lembro de ter nenhum exclusivamente solo, sinceramente. Não porque, não gosto, nunca apareceu nada que me interessasse realmente que seja exclusivamente solo e que ficasse na relação. E qual é que é a melhor implementação solo que já viste? A melhor implementação solo que eu já vi... Isso é um bocado difícil de... Assim, há um jogo que depois vou falar que para mim está muito bem feito, mas tem uma ajuda, pronto, fica a dica. Mas tem uma pequena ajudinha. Mas eu, por exemplo, acho que o modo do Architects acho que está muito bem feito. Aliás, toda a Garfield, gosto muito como eles fazem os jogos, no geral. Garfield Games, o Raiders of the North Sea, o Architects of the West Kingdom, o Paladins... Bem, vejam a review. O Viscount ainda não tenho uma opinião formada. Eu joguei no Tabletopia quando foi no Kickstarter, e gostei, mas não tenho nenhum jogo que diga isto é o melhor. Acho que o site está muito bem feito, o modo autónomo, quando encarrilas com o AI. E acho que está muito bem feito. Portanto, acho que em termos de elegância, acho que diria que o site é uma boa sugestão. Tem uma recomendação. Sim. Engraçado. Eu, por acaso, não falamos, mas eu gosto muito das implementações, mas por própria mecânica dos deduction games. Joga-se muito bem, mas eu gosto de deduction. Eu gosto do desafio de chegar ao final do puzzle e encontrar a solução. E podes jogar aquilo colaborativo, mas para todos os efeitos, colaborativo, o que estás é mais gente a dar opiniões sobre quem é, para onde ir, o que fazer e não sei o quê, porque é que aquilo faz sentido ou não faz. Mas para todos os efeitos estás... Atrapalhar-te, portanto.
Exatamente. Basicamente. Eu já sei tudo. Eu sei tudo. Olha, não estou a falar isso, é tipo que The Legacy of Dragonholt, o Sherlock Holmes Consulting Detectives, Mental Tales, etc. Olha, é por essas e por outras, desculpa interromper, é por essas e por outras que o meu jogo da rúbrica é um jogo de dedução exclusivamente solo. Que é para ninguém chatear. Está feita. Se ganhares, és tu que ficas com os créditos. Portanto... Claro. E se perder também. Também sou eu que digo. Mas também ninguém vai saber. Exatamente. Também ninguém vai saber. Eu posso dizer que tenho uma win rate de 100% sempre. Menos as vezes que não registaste porque não contavam. Exatamente. Não, estava só a testar. Isso era testar, exatamente. Acho que é um bom ponto. E antes de irmos para a rúbrica, acho que podemos acabar em alta. Estava a gostar deste momento. Se calhar acabávamos com uma ideia, cada um, sobre qual o jogo que nós gostávamos de ver o modo solo, se existisse ou não, não é? Mais vezes a ir para a mesa. Não sei, César, o que é que tu achas? Qual é o jogo que tu gostavas com o seu modo solo a ir mais vezes à mesa, que não vai tantas vezes quantas tu gostavas? O This War of Mine. Estava a olhar aqui para a prateleira para ver agora qual é que eu poderia. Além do Batman, gosto muito, certo? Mas eu diria o This War of Mine, que tem um modo solo interessante, não é nada extraordinário, mas o jogo é espetacular. E não pode ir muitas vezes com outras pessoas porque é um jogo longo. É muito longo. Mas em termos temáticos, se quiserem ficar deprimidos, joguem. Começar por aí. Pode ficar perigoso nesta pandemia. Se calhar esperei mais uma semana, pelo menos, para a gente ter mais sol. Exato. Mas é um jogo tematicamente por causa disso. Marca realmente. Acho que em termos de experiência pessoal, vocês pensando realmente as coisas na guerra são assim, porque ele representa muito isso. Acho que é um jogo que me marcou muito nesse sentido. Existe até uma review feita por uma pessoa no BGG, uma review muito engraçada, que foi uma pessoa que nunca tinha feito uma review escrita, pronto, deu a opinião dele. Ele nunca tinha feito isso e foi uma pessoa que viveu a guerra em Sarajevo. E ele faz o match entre o que se vive na guerra realmente e com o que o jogo representa ali com histórias, etc. E marcou-me bastante, pronto, nesse sentido. Muito, muito interessante. Bruno? Olha, então, não é que eu tenha muita experiência em jogos solo, mas agora está aqui a pensar que há um jogo que me fascinou muito em 2020, fiquei mesmo vidrado no jogo, que é o Praga. Ouvi relatos de que o jogo funciona bem a solo. Se é verdade ou não, não sei. O que eu sei é que eu, como sou muito Cult of the New, vêm jogos novos e depois aqueles que eram novos deixam de ser novos e vão ficando na prateleira a ganhar pó. E eu não gostava que este jogo ganhasse muito pó, porque é um jogo que eu gosto muito. E se calhar é uma possibilidade de o pôr mais vezes na mesa, é fazer a experiência e ver como é que corre. Portanto, falando de jogos que eu gostaria de ver à mesa a solo, se calhar o Praga seria uma boa solução para mim. Parece-me bem. Já por acaso estava a pensar, cheira-me que ele vai ficar no Braga. Eu tive que olhar aqui para trás para ver que jogos e depois parei logo ali. É o Praga. Sim, senhor. Miguel, e tu? Que jogo é que gostavas de ver mais vezes na mesa solo? Eu vou pegar num jogo que infelizmente ainda não puseram um modo solo oficial, que é o Fresco. Eu já falei do Fresco há 347 vezes no podcast, porque sim, eu estou a contá-las, e esta é 347, e infelizmente já veio a Megabox com tudo e mais alguma coisa, não sei se por acaso está espetacular, finalmente. Está espetacular, mas o jogo continua a ser de 2 a 4. Há uma variante a solo feita pela comunidade, sim senhor, devo dizer que ainda não a experimentei, portanto não faço ideia se é bom ou se não é, mas de qualquer forma continua a ser uma variante feita pela comunidade. E o jogo já tem 10 anos, nada contra, atenção. Foi reeditado agora, não é? Exato, e foi reeditado agora, e com os módulos todos e mais alguns e tudo aquilo que é possível, podiam ter falado com o criador e dizer, olha, pensa lá aqui no modo solo, ou falar com algum criador que seja mais expert em modos solo, e agora lembrei-me que o David Turchi faz modos solo para tudo e mais alguma coisa, falavam com o senhor, e o senhor de certeza que em meia hora ele fazia um modo solo para aquilo. E pronto, eles incluíam e eu era uma pessoa muito mais feliz. Concordo, Miguel. E não é nada difícil de fazer um modo solo para aquilo. É um Eurogame normalíssimo.
Temos aqui o novidades. César Mendes vai criar. Não gosto muito. Já não jogo há tanto tempo. Foi dos primeiros jogos, assim, um bocadinho com mais xixa, por assim dizer, que comprei. Posso dizer que é daqueles jogos que já não jogo, se calhar há 3 anos. Mas que nunca me vou livrar dele. É tipo um Stone Age. Certo. Sim. Posso não jogar, não interessa, para ficar na coleção, é para ficar ali. Um clássico, sim. E tanto eu como a minha mulher adoramos e já falamos várias vezes em voltar a jogar o jogo. Aliás, eu estou a olhar para ele e ele está a olhar para mim e dizer: olha, tem um modo solo, podemos experimentar. E eu tenho razão, temos de tratar disso. Basicamente, mas concordo plenamente. Boa escolha. Muito bom, muito bom. Faltas tu. Olha, eu podia me lembrar aqui de vários jogos. Estou-me a lembrar de um que eu adorei jogar e não jogo mais vezes porque só dá para jogar a 2 jogadores. E é muito fácil nós termos 3. E quando somos 2, é um tipo de jogo que a minha namorada não gostou assim particularmente, o que faz com que seja muito difícil eu jogar, que é o Neptune Netrunner. O Netrunner é um jogo muito giro da Fantasy Flight. Já falamos muito sobre o que eu acho sobre muitos aspectos sobre os jogos da Fantasy Flight, mas este jogo em particular é muito bem conseguido. Jogas só a 2 jogadores, é assimétrico e tem uma mecânica muito bem feita. É um jogo de cartas para todos os efeitos. Eu adorei a experiência. Ela não tanto. Gostou, mas é assim um jogo daqueles em que estás a atacar o adversário e estás ali a tentar... há ali uma mecânica muito de tentar sobreviver e atacar e não é o tipo de jogo que vem muitas vezes à mesa aqui em casa. O problema é que se vier aqui alguém que eu diga assim, tu eras capaz de gostar deste jogo, somos 3. Por isso não vai dar. Se calhar se ele tivesse um modo solo que te desse a mesma experiência, assim, bem feito, era capaz de ser giro. Por acaso, nunca fui pesquisar se existe uma community variant de modo solo. Por acaso, até agora fiquei curioso no meio desta conversa toda, acho que a seguir vou fazer uma certeza. Vai ao BGG. Vou ao BGG ver o que é que existe, mas era um jogo que, pela experiência que tive a jogar a 2 jogadores, me via facilmente. E parece-me fazível também, agora também estou aqui a pensar, parece-me fazível um tipo de jogo desses com... Lá está, se calhar as ações são um pouco aleatórias e aquilo é um jogo com muitas variáveis, mas se for aleatório é fácil de ganhar. Aquele jogo precisa de muita estratégia, mas com as coisas certas a acontecer do lado de lá, se calhar um bocadinho alguém que tenha estudado bem a simetria do jogo. Ser o turco se ia fazer isso então. Marco, numa pesquisa em 15 segundos já encontrei uma solo variant for Netrunner Ghost Corporation. Pronto. É isso mesmo. Já tens com que te entreter. Já vou. Deve haver mais do que um, porque normalmente o que acontece é que quando o jogo é popular o suficiente, depois há sempre alguém que se lembra de fazer uma variante solo e pronto, e a malta safa-se. Claro, se é bom ou não. Às vezes nem precisas de imprimir nada. Às vezes precisas de imprimir cartas ou estar a imprimir coisas e depois pôr em sleeves, etc. Às vezes nem isso. Às vezes tem apps que inclusivamente, está aqui uma appzinha, metem no telefone e simulam um jogador. Sim. Nice. É sim, eu acho que foi uma conversa impecável e ainda vamos continuar a conversa, mas agora na nossa rúbrica. Aqui estamos então para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento no final dos nossos episódios em que falamos sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos estar a falar sobre 4 jogos, não 3, mas 4 jogos ligados ao tema de jogos a solo. César, como nosso convidado, eu, claro, vou-te passar aqui a palavra para fazer as honras da casa e começares a abrir a nossa rúbrica. Que jogo trazes tu para nós hoje? Ora, eu trago um jogo que, eu já falei do Batman, mas este jogo para mim é a maior desgraça que eu tenho aqui nos jogos de tabuleiro e já enterrei muito dinheiro nisto, que é o Mansions of Madness Second Edition. É um jogo de 2016 para estranho, né? Pronto, de 1 a 4 jogadores. Era um bocado estranho, não é? É da Fantasy Flight e foi feito pela Nikki Valance, que é curioso, que até é uma designer mulher, que fez muitos jogos como o participou no Arkham Horror, Eldritch Horror, Legacy of Dragonhold, Quickie Circuits, essas coisas dos últimos que ela fez. É uma coisa completamente ao lado. E é um jogo que eu posso dizer, eu tenho tudo do jogo. Tenho tudo, tenho praticamente, só não tenho a última expansão pintada, que também pinto, mas tenho tudo, tenho um caixote de madeira enorme para pôr tudo e mais um par de botas, que aquilo é um peso madonho, não sei como é que leva aquilo. É um jogo que é brutalmente temático. É um jogo cooperativo, é um jogo de exploração, não propriamente de dedução, mas tens que perceber o que é que tens de fazer durante o jogo. É baseado no universo do H.P. Lovecraft,
tanto de histórias de terror, do mitos, portanto, são histórias, foi um escritor no início do século XX, que é uma referência em termos de histórias de terror e suspense. Portanto, para mim, eu também adoro terror, adoro suspense, e o H.P. Lovecraft para mim é um autor espetacular, e este jogo é baseado nisso, nesse universo. E foi também um dos primeiros jogos a ter uma app a te gerir o jogo. Okay? Portanto, todo ia dar um ambiente, em termos de música, tem música sempre em background e que altera consoante a situação em que estamos, e também permite que vocês tenham mais conteúdo. Portanto, eles podem lançar conteúdo apenas digital, novos episódios, novos cenários para jogarmos. No jogo, muito rapidamente, nós somos investigadores, as pessoas normalíssimas, mas vimos em situações maradas, seja de infância, etc. E, portanto, normalmente estamos relacionados ao oculto ou a partes mais estranhas. E durante o jogo nós estamos num cenário, é apresentado um cenário em que temos que explorar, seja uma mansão, seja num barco, seja num comboio. Temos vários tipos de cenários, consoante, pronto, se tiverem mais expansões, o jogo base traz 4 cenários iniciais em que nós temos que fazer qualquer coisa. Uma das coisas mais interessantes nesse jogo é que nós não sabemos o que é que temos que fazer. Vamos descobrindo à medida que vamos jogando. Portanto, à medida que vamos jogando, nós temos um cenário inicial, alguém não nos atende o telefone, uma coisa qualquer assim mais estúpida. E depois disso vamos ter essa casa e começamos a ver que existem coisas estranhas a acontecer, existem sons, começamos a pesquisar em livros, em mobília. Portanto, e vamos andando pela casa e só depois é que vai sendo revelado um bocadinho o que é que nós temos que fazer nesse jogo. Portanto, é um jogo muito, muito temático, brutalmente temático. E não é um jogo, não é propriamente um jogo, por exemplo, ao Bruno. Não, eu tenho, mas a primeira edição. A primeira edição. Gosto bastante. Ok, pronto, olha, estou completamente admirado com isso, porque há um jogo que é temático, não é um jogo muito estratégico, não é, estás muito à mercê dos dados, né? Mas a questão lá está, a questão não tem a ver com os dados, não tem a ver com o ataque, nem nada disso, tem a ver com a história e com o tema. Existem cenários muito diferentes, muito engraçados, existe um em que vocês somos separados, pronto, a jogar a solo é um bocadinho mais estranho, mas somos separados em 2 equipas e cada equipa está numa época temporal diferente. E, portanto, aquilo que uns fazem vai interagir com os outros e temos que tentar perceber. Eu nunca joguei no nosso cenário, mas sei que existe. Temos que tentar perceber o que é para fazer. Portanto, porque é que eu gosto dos jogos, já joguei com outras pessoas, mas prefiro jogar sozinho. Normalmente, até. E aqui não jogo true solo, até porque eu acho que, salvo erro, acho que ele precisa de 2 jogadores, temos que jogar com 2 investigadores. Eu jogo pelo menos com 3. E a maior parte dos jogos, destes géneros de jogos, mesmo Lord of the Rings, por exemplo, Guardians of Middle-earth ou Descent, esses jogos, pronto, estou a ver aqui uma certa tendência. Mas esses jogos eu normalmente jogo com vários personagens, porque é que acho que é quando experiencias melhor o jogo. Só com 2 personagens ou só com uma não experiencias tanto o jogo. Este aqui é exatamente por aí também que o faço, e normalmente jogo sozinho. Gosto muito de jogar sozinho, até porque o jogo que lá está também é extenso e meus grupos normalmente não gostam de jogos muito grandes. Isso é uma coisa. Não acreditem no tempo de jogo de cada cenário. É mentira. É uma grande mentira o tempo de jogo daquilo. Não jogam um cenário em 60 minutos. Esqueçam. Então, se estiverem a ler as coisas, esqueçam, é impossível. Mas é muito giro, porque o jogo não só tem a parte de exploração, tem puzzles. Queremos abrir uma gaveta, tem um puzzle para abrir uma gaveta. Um puzzle lógico, normalmente, que vocês têm que ter, ou de memória. Acho que o jogo está muito bem feito e está espetacular mesmo. Tem coisas muito diferentes. E, inclusivamente, pegando aí um bocadinho da parte da comunidade, a comunidade, inclusivamente, há uma app chamada Valkyrie, que tem muitos mais cenários inventados pela comunidade. Ok? E que utilizam, vocês dizem qual é, na própria arte, vocês também dizem qual é que é a coleção que têm, e depois aí no Valkyrie também, consoante aquilo que vocês têm, eles têm vários cenários criados pela comunidade e que podem, portanto, existe um universo brutal de cenários à volta deste tema. Vocês podem jogar além do jogo base. Pronto, vocês têm o jogo base, traz muita coisa, já é jogos da Fantasy Flight, que é, pronto, não chega agora ao próximo Descent, que é abusivo, aquilo é pornográfico quase, mas pronto. Mas são jogos pesados e com muito conteúdo. Mas ele traz 4 cenários, depois podem comprar mais online, mais na app, etc.
com isto só, vocês têm muito conteúdo para se virar. E para mim é das melhores experiências que tenho e é divertidíssimo. É divertidíssimo, sim. Muito bom, muito bom. Mansions of Madness, Second Edition, sei que o Bruno também tens a primeira, não é? Tenho a primeira. E já não jogo há imenso tempo, mas é aquilo que eu me recordo de ter gostado, é que aquilo transborda tema, e é um tema que não gosto muito do tema do Cthulhu, mas gosto muito do oculto. E aquilo transborda oculto. É muito giro. E os puzzles, como ele disse, agora estava a reviver o jogo na minha cabeça, e é um jogo muito, muito giro. E eu só joguei a primeira edição, imagino que com a segunda a coisa se transforme para outro patamar. É muito melhor. É muito melhor, até porque aí é uma boa aplicação de uma app, um jogo de tabuleiro, na minha opinião. Sim. Bruno, força! Que jogo trouxe para nós? Eu já falei sobre ele. É o Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island. Foi publicado em 2012 pela Portal Games e criado por o Ignacy Trzewiczek, um polaco. Não sei se disse bem, mas se não disser, perdoem-me. Vamos imaginar que sim. Então, de que é que se trata deste jogo? É um jogo cooperativo. É um jogo cooperativo, mas que dá de 1 a 4 jogadores. E eu não sei se eu na altura joguei a versão solo, se é diferente da versão cooperativa. Eu sei que podes escolher o cão e o Friday para te ajudar na missão de sobreviver na ilha quando jogas a versão solo. Eu lembro-me de ter jogado com elas, mas agora já também não lembro se existem regras mesmo específicas para solo. Mas falando do jogo em si, é um jogo terrível. Terrível no sentido... É difícil, mas dificílimo. Nós somos náufragos. Eu vou falar do cenário base, porque existem vários, mas somos náufragos. Acordamos numa ilha e temos 12 turnos para ganhar o jogo. Ganhamos o jogo se tivermos 3 coisas. Primeiro, descobrir a forma de fazer uma fogueira. Depois, acumular madeira suficiente, porque no 11º e 12º turno, que é mesmo já no fim do jogo, vão passar barcos, ou vai passar um barco, e a única forma do barco se aperceber que está ali alguém naquela ilha é fazendo sinais de fumo. E então aquilo que estamos a fazer é tentar sobreviver até lá chegar. Só que os primeiros 3 turnos a coisa até se faz bem, dá-nos ali um bocadinho de tempo para nos habituarmos ao jogo, irmos buscar comida, explorarmos ali uns sítios na ilha, tudo bem. A partir do 4º turno começa a chover, e depois no 7º turno são tempestades, e depois há animais selvagens pelo meio. Há tribos indígenas que de vez em quando também aparecem, porque há uma imensidão de cartas, portanto cada jogo é completamente diferente do anterior. E vamos imaginar, eu gosto muito desta mecânica que o jogo tem, que é, e acho que teria de ser mais utilizada nos jogos, que são eventos que saem, que nos obrigam a tomar uma decisão. Há 2 opções, e dependendo da nossa opção, a carta é descartada porque resolvemos logo, ou então nós podemos preferir aguardar, a carta volta para o baralho e mais tarde ela vai aparecer, e quando aparecer vai ser um estalo na cara que te vai deixar no chão outra vez. Basicamente é isto. Vou-vos dar assim um exemplo. Imaginem que vamos buscar comida, e enquanto vamos buscar comida aparece uma fera e nós vamos fugindo da fera. E a opção é, eu largo a comida para a fera se alimentar e deixar-nos, ou então eu preciso muito daquela comida e fujo para o meu acampamento. Qual é que é o problema? A carta vai para o baralho e quando ela aparecer, a fera invade o nosso acampamento, destrói-o, metade da comida desaparece, tu ainda és ferido, coisas assim do género. Portanto, parte ao urso. Olha, portanto, se calhar já saiu essa carta. Já, muitas vezes. Mas tematicamente o jogo é brutal, porque coloca-te mesmo numa situação de sobrevivência numa ilha, e eu pelo menos quando estava a jogar o jogo senti mesmo que estava a tentar sobreviver, e eu lembro-me perfeitamente dessa carta, porque foi engraçado que eu recusei-me a dar a comida ao animal para tentar sobreviver e na esperança que a carta não saísse e que o jogo acabasse entretanto, mas não, ela acaba sempre por sair, essa e outras, e acabamos por perder. Quase tudo nos tira vida, quase tudo nos tira moral, e sem moral as nossas coisas, as ações ainda são mais difíceis. Há também uma mecânica muito interessante, que é temos 2 discos que são com um worker placement, em que isto tematicamente está engraçado, que se eu utilizar os 2 discos na mesma ação, eu tenho a certeza que a ação está realizada, porque me foquei só naquela ação. Mas se eu quiser fazer mais coisas durante o meu turno, eu vou pôr um disco num sítio, vou pôr outro disco noutro sítio. Vou poder fazer 2 e às vezes até mais coisas se tivermos discos temporários connosco. O problema é que aí vamos estar um pouco ao sabor da sorte.
É como se algum evento, por não estarmos focados naquilo que estamos a fazer, por estarmos a fazer à pressa, pode acontecer. Ou magoamos-nos, ou temos de tirar uma carta que nos vai dar um evento tal como aquele que eu descrevi, e coisas más acontecem. Eu penso que num baralho com mais de 100 cartas, se calhar estou a exagerar, existem 3 cartas boas. Acho que é esse o caso. Se estou a falar a sério, são 3 cartas que até têm o fundo ligeiramente diferente. Nós, quando vemos essa carta no topo do baralho, já temos pelo menos um turno para descansar. Mas tudo o resto é sempre a bater, é sempre a bater. Eu ganho muito poucas vezes ao jogo. Já o joguei bastantes vezes de forma cooperativa. Joguei 1 ou 2 noites no modo solo e é difícil das duas formas. Como eu disse há bocado, solo se calhar ganho um bocadinho mais porque há coisas que passam, há coisas que eu esqueço, finjo não ver, e sou só eu a pensar, como o Marco há bocadinho estava a dizer, muita gente a falar às vezes atrapalha, e este é um bom modo para que o alpha player seja dissipado, porque o alpha player sou eu, não há cá mais ninguém. Sou eu que tomo as decisões. Eu gosto muito do jogo, mas é um jogo que causa muita frustração. Causa muita frustração porque o jogo em todos os turnos está a destruir-nos, e a cada turno destrói-nos cada vez mais e com mais força. E eu quando ganho, eu ganho mesmo quase no limite. Estou quase a perder a última vida, algo assim. É muito difícil. Mas quando se ganha, é uma sensação brutal. É brutal. Parecemos que somos um gênio quando ganhamos aquele jogo. Mesmo que tenha passado uma outra coisa, o facto de termos sobrevivido aquilo e termos feito tudo aquilo que o jogo pediu, parece que nos sentimos ainda mais inteligentes. E podemos não ser, mas pelo menos o jogo cria essa falsa ilusão. É muito gratificante quando se ganha o jogo. Mas é para aí 2 em 10 vezes, se tanto, que ganhas o jogo. Sim, havia muito. Olha, se eu jogo Mansions muito pela parte temática, o Robinson Crusoe era se quisesse punir-me a mim próprio. Aquilo é uma violência brutal. Esquece. Eu ficava completamente deprimido a jogar aquilo. É impossível isto. Como é que alguém ganha isto? É muito complicado. Mas... É engraçado que a Dice Tower fez um playthrough com o criador do jogo. E nessa experiência eles perderam de forma ridícula e estavam com o criador do jogo. Portanto, até o próprio criador tem dificuldades a jogar. E não tens medo de lançar os dados do tempo? Então também... não tens a antecipação. Eu só vivo bem nos primeiros 3 meses ou 3 turnos. Eu não sei se aquilo simula meses ou dias, mas a partir do 4º, quando começa a chover, esquece. Quer preciso de armas? Não, esquece lá as armas. Eu preciso de um telhado. Agora preciso de cercas, mas afinal eu preciso de comida e eu não vou ter comida até ao final do turno. Estou-me a esquecer de ir buscar madeira, que é uma condição para ganhar o jogo. Há tanta coisa que tens que fazer e tem que ser no timing certo. E tudo atrapalha-te para não conseguires fazer as coisas no timing certo. É muito difícil, muito desafiante mesmo. Muito obrigado, Bruno. Robinson Crusoe, Adventures on the Cursed Island. Miguel, e do teu lado, que jogo trouxeste para nós? Ora, do meu lado eu trago um jogo que também é cooperativo, só que é de 1 a 1 jogador. Olha. É um jogo chamado Black Sonata. É um jogo de 2017. Foi criado por John Keane e publicado pela Sideroom Games. E é um jogo em que é preciso dar aqui um bocadinho de contexto. Vamos para um bocadinho de uma lição de história. Não muito longa, mas pronto. Ora, vamos começar por Shakespeare. Sabem, o senhor que escreveu umas coisas. Publicou ao longo da sua vida mais de 100 sonetos, para além de 37 peças de teatro, outras obras, etc. Em alguns desses sonetos, Shakespeare refere uma Dark Lady. E é neste contexto que o jogo se desenrola. Então, o Black Sonata é um jogo em que, para já é um jogo de dedução, em que vamos à procura da Dark Lady de Shakespeare, porque é uma coisa que nunca ninguém descobriu. Há mais de 400 anos que há gente a tentar descobrir, ok, mas estes sonetos eram para quem? E até hoje não se sabe para quem é que eram. Há várias candidatas, há várias possíveis candidatas sobre quem era essa Dark Lady, mas até hoje nunca ninguém descobriu. Então é aí que nós entramos. Portanto, nós vamos a 1600 e vamos tentar descobrir quem era essa Dark Lady. E vou-vos dizer, é um bocadinho difícil de explicar em podcast, porque é muito baseado em ícones e às tantas as coisas podem ficar um bocadinho complicadas, mas eu vou resumir e vou-vos dar aqui o essencial. Em primeiro lugar, vamos escolher aleatoriamente uma Dark Lady dessas 10, 12 candidatas, ok? E essa vai ser aquela que nós vamos ter que adivinhar quem é. E essa Dark Lady tem sempre 3 símbolos que temos de deduzir. Cada uma dessas candidatas tem 3 símbolos. E, portanto, nós pegamos nesse baralho que tem 12 cartas, o que seja,
Escolhemos uma, voltada para baixo, que é para não sabermos quem é. Não sabemos quem é, não sabemos quais são os símbolos, mas sabemos que tem 3 símbolos que temos que deduzir. E então, a partir daí, nós temos um tabuleiro pequeno, que é um mapa da zona este de Londres, à época de Shakespeare, em que há várias localizações e também cada uma dessas localizações tem vários símbolos. E então, a forma como nós jogamos é super simples. Primeiro temos o movimento da Dark Lady, que se vai mover através das várias localizações, e existe um baralho de cartas em que cada carta tem um ícone. Por exemplo, moedas. Então, se a carta que está no topo do baralho tiver moedas, isso significa que a Dark Lady está num dos sítios do mapa que tem moedas. Que podem ser 2, 3 ou 4. Portanto, nós nunca temos a certeza exatamente de onde é que ela está. E então, se o meu peão estiver num desses sítios, eu posso tentar ver se a Dark Lady lá está, que é uma das ações que nós podemos fazer. Podemos mover-nos ou podemos ver se ela lá está. Para ver se a Dark Lady lá está, essa para mim é a melhor parte do jogo. Porque envolve umas cartinhas de localização que têm um buraco, que é uma espécie de um buraco de uma fechadura. E depois vocês colocam essa carta de localização por baixo de outra e depois viram a carta ao contrário e é mesmo uma fechadura. E vocês depois veem, se virem lá uma silhueta, quer dizer que a Dark Lady estava lá, e então nós podemos tirar mais uma pista que nos vai ajudar a tentar deduzir quais é que são os 3 símbolos que temos que adivinhar. Se olharmos pela fechadura e ela não estiver lá, então falhamos, e ao falharmos quer dizer que temos menos uma hipótese. Temos cerca de 10 hipóteses, acho eu. Se esgotarmos essas hipóteses, o jogo acaba, perdemos, e é basicamente isso. Essa parte de ver a silhueta para ver se lá está, se não está, eu recomendo toda a gente a ver o vídeo, porque é espetacular. Está muito bem feito, sério. Porque nós colocamos uma cartinha, tal, voltamos ao contrário, com a particularidade que nós nunca podemos ver qual é a carta que vem a seguir. E, portanto, tem que ser tudo muito bem escondido, dentro dos possíveis, não é? A menos que, olha, sem querer, eu agora vi que agora o outro a seguir é, olha, afinal o outro a seguir é uma cerveja e, portanto, se calhar ela vai ali batota. Ninguém viu. Ninguém viu. Agora já não. Não estava nada à espera. Pronto. O jogo está todo muito bem pensado, obviamente, porque cada localização tem vários símbolos e quando sai uma cerveja ou quando sai uma cruz para um cemitério ou o que seja, nós sabemos que, ela está numa destas 3, mas depois a seguir a essa cruz sai uma máscara de teatro e, portanto, então, se ela estava numa destas 3, se agora foi para o teatro, quer dizer que agora pode estar numa daquelas 3, mas esta está ligada àquela não está, portanto ela deve estar ali. E nós vamos lá e depois está... não, afinal não estava. Bolas. Então está na outra ponta da cidade. Então temos que nos mover para a outra ponta. E é um jogo em que nunca podemos andar atrás. É um bocadinho de estratégia já, mas nunca podemos andar atrás da Dark Lady. Temos que andar sempre um passo à frente. Porque primeiro ela move-se e só depois é que nós nos movemos. E, portanto, nunca podemos andar atrás. Temos sempre que pensar, eu acho que ela está ali. Ela vai se mover agora a seguir, portanto eu vou ali para um lado adjacente, à espera que ela vá para ali, mas depois não vai. Bolas. É muito engraçado. É um jogo relativamente curto, é para aí 20, 30 minutos, e é bastante divertido para nos pôr a pensar de uma forma lógica, porque depois, mesmo que já tínhamos 4 ou 5 pistas, depois temos que andar a deduzir quais é que são os símbolos que nós achamos que são ou que não são. E depois, obviamente, se acertarmos muito bem, se não acertarmos, fica para a próxima. Muito interessante. Eu já tinha ouvido falar no jogo, mas não fazia ideia da história que contaste que se baseava nessa história. E isto é que os jogos de tabuleiro são brutais. Yeah. É ensinar-nos mais sobre coisas. E isto que agora, como o Miguel estava a dizer, que eu desconhecia que o jogo era... E desconhecia esta história, mas desconhecia que o Black Sonata retratava esta história. E eu acho que os jogos, seja neste tipo de história ou noutra qualquer, são brutais a ensinar-nos coisas novas. Muito interessante esse jogo. Sim, também nunca tinha ouvido falar, realmente, então até fui ver um bocadinho que não conhecia, nunca tinha ouvido falar e vi aqui agora no BGG, pronto, percebi um bocadinho porque é que eu nunca olho muito bem para ele, pronto, não é propriamente uma arte que me atraia muito. Não é não. Fiquei curioso com a história, e a história realmente se baseia, está muito engraçado. Eu comprei o jogo porque achei piada ao tema, porque era um jogo de dedução, solo e não sei o quê,
Mas já agora também é um pormenor interessante. Eu já percebo porquê. Fui ver agora a capa, desculpa. Realmente, valha-me Deus. Valha-me Deus. Também fico com uma versão Deluxe, porque parece muito espantado, mas eu estou a olhar para a capa e mesmo. Desculpa. Não tem nada de especial. A questão é que, para além do livro de regras, a caixa traz também um livro com a história. E essa parte é muito interessante, porque traz o livrinho de regras, tudo bem, não sei o quê, mas depois traz outro livrinho de história, em que é mesmo história com um bocadinhos de sonetos de Shakespeare e a explicar as localizações, porque é que aquelas localizações estão lá, etc. Portanto, quem tiver um bocadinho, quem tiver o jogo, obviamente, quem se interessar, vale a pena, para além de ler o livro das regras, ler o livro da história e perceber um bocadinho da história e porque é que as coisas são assim no jogo. Bem, eu digo-te que o Shakespeare é mesmo muito forte, porque se alguém viveu em Londres, eu vivi em Londres, em East London em particular, e é muito presente. Tudo, tem mesmo os pubs e tudo, são muito inspirados nisso, por isso fiquei muito curioso também, porque me toca bastante bem o tema de Shakespeare a ter vivido lá e tudo. Fiquei curioso de ver o jogo, também não conhecia. Sim, senhor, então Black Sonata. O resto eu trago-vos um jogo que, se eu vos dissesse a descrição, vocês pensavam que era o mesmo jogo que o Bruno, mas não é. Chama-se Friday, faz sexta-feira, publicado em 2011 por Friedman Freeze, pela sua editora, não é? A 2F SPL. É um jogo. É verde. É verde o jogo. Começa por F. Cumpre com todos os requisitos à la Friedman Freeze. Tem umas coisas engraçadas, que ele é o segundo jogo de uma saga que ele chamou-lhe o Freitag Project, que é o Sexta-feira Project, o projeto de sexta-feira dele, que segundo ele, ou segundo consta, não sei quanto verdade é que isto é, ele só desenvolveu o jogo deste projeto, desta série de jogos, à sexta-feira. Ele só desenvolvia este jogo à sexta-feira. E o jogo chama-se Sexta-feira. Todos eles, em princípio, de alguma forma, deviam seguir o tema de sexta-feira, se bem que um deles não seguiu, que é o Copycat, o Black Friday, o Fruit and Egg e o Sexta-feira. E é engraçado porque, pronto, ele conseguiu tentar aqui andar um bocado à procura do que, se bem que o Copycat não seguiu o tema de sexta-feira, mas conseguiu arranjar aqui quatro jogos à volta disto. O Sexta-feira, em particular, para quem conhece os contos do Robinson Crusoe, não é só o Robinson Crusoe que estava a tentar fugir da ilha, mas havia lá um dos indígenas que era o Sexta-feira. Depois a história é engraçada porque isto é um jogo solo, por solo mesmo, não dá para jogar dois jogadores, é um jogo que jogam sozinhos, um jogo pequenininho, uma caixinha toda verde, não é? Como todos os jogos do Friedman Freeze, com aquela arte muito característica também dos jogos Friedman Freeze, e é uma caixinha muito pequenina, vocês conseguem transportar aquilo muito bem, é muito engraçado. Só tem cartas lá dentro e um token ou dois e mais nada. Não, tens 21 tokens pequeninos, 21 tokens, são os tokens de vida. Pois, exatamente, verdes, é isso. Também. Lembro-se do tokens, exatamente, verdes, claro. E cartas, sim. E muita carta. E pronto, é uma caixinha pequenininha e a coisa engraçada do jogo é... Primeiro é muito difícil, não é tão difícil como o Robinson Crusoe, na minha opinião, mas também é bastante difícil. Mas a parte temática e cómica do jogo é bastante engraçada, porque na realidade nós somos a sexta-feira, o Robinson Crusoe, nós não estamos a jogar com o Robinson Crusoe, nós estamos a tentar nos ver livres do Robinson Crusoe, que era o que o Sexta-feira queria. O Sexta-feira vivia numa ilha paradisíaca, pronto, que havia, porque havia indígenas maus, havia coisas que nos batiam e tudo, mas era a casa dele. E o Robinson Crusoe chegou ali, invadiu a casa de Sexta-feira. E o que a Sexta-feira quer é ver-se livre do gajo. E achei muito engraçada a cena do vamos ajudar este gajo a ir-se embora, que é para eu poder ficar na minha ilha e ficar em paz outra vez, que era o que eu queria. E pronto, aquilo é basicamente um conjunto de rondas onde nós estamos a tentar lutar e sobreviver. São cartas, quanto é que tem dois lados e tudo. Que é muito engraçado. Não vos vou também perder aqui muito tempo a explicar-vos o jogo. Acho que o jogo em si é um survival, ok? É um survival difícil, não é um survival fácil. É muito fácil de fazer setup. É muito fácil também de aprender. Daqueles jogos, estávamos a falar de livros de regras longos e tudo isso, mas isto aqui é daqueles que vocês não gostam. Levas para todo lado, não é? Que é muito pequenininho.
Exato, e levas para todo lado. E não é muito longo também. Não é um jogo que, principalmente se perderes, por isso, se perderes é um bocado rápido aquele jogo em particular. Como é que tu jogas aquilo, é relativamente fácil isso acontecer. E os primeiros jogos é garantido que tu passado 5 minutos já perdeste. Sim, completamente. A primeira experiência foi como é que isto aconteceu? What? E agora? What? Já está. Já foi. está. Mas já? Que raio. Mas é aqueles jogos que andava sempre comigo dentro da mala. Eu viajo muito, aliás, viajava, agora já não, mas eu viajava muito, era um jogo que andava sempre muito comigo, por ser portátil, e realmente é desafiante, é muito desafiante. Aliás, curiosidade, acho que estava agora aqui a verificar e tinha essa ideia, é o jogo mais alto em termos de rating do BGG, é o Friday. Em termos de solo, por solo, sim. Curioso. E não está mal pontuado, tem 412, portanto... Em termos de ranking. Um jogo de só de um jogo. Ele está bem cotado, sim. Tinha essa ideia, sim. Muito bom. Portanto, eu, em particular, sou um fã de Friedman Freeze. Tenho praticamente a coleção toda dele. Alguns jogos são um bocado difíceis de encontrar, por isso eu comecei um bocado tarde desta coleção, mas gosto muito da maneira dele trabalhar. Acho que, pronto, tem o seu quê de cientista maluco, quase, não é? O senhor do cabelo verde e dos jogos verdes pronto, tem aqui algumas coisas um bocado quase a roçar o Obsessive Compulsive Behavior, mas não, tem que bater todo. mas tem muito valor. A mecânica em cima da mesa, aquele jogo, se calhar se vocês vissem a passar, não davam duas por aquilo, são cartas e uns tokens em cima da mesa, mas se experimentem, joguem, acho que vale a pena se gostam de jogos solo. Para mim, é a referência de jogo solo, é o Sexta-feira, Friday do Friedman Freeze. E é todo o tempo que tínhamos. Vocês estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Vamos continuar esta conversa nos comentários neste episódio, por isso façam-nos chegar esses comentários, ajuda-nos imenso a aproximar-nos de vocês e lanço-vos esse desafio. Vão ao Facebook ou ao YouTube da DICE Cultural e deixem os vossos comentários sobre este tópico de jogos a solo, os jogos que vocês gostaram de jogar a solo, que gostavam de ver mais a jogar a solo, sobre as opiniões que nós próprios partilhamos dos jogos que nós jogamos, as vossas experiências também. Nós gostaríamos muito de continuar esta conversa e manter este tema vivo nas redes sociais. Deixem-nos os vossos comentários, ideias, feedback, opiniões, ou nos comentários nas redes sociais, ou até mesmo por e-mail para podcast@dicecultural.org. Temos sempre imenso gosto em receber o vosso feedback e ficamos sempre muito gratos pelas vossas ideias, porque isso ajuda-nos imenso a crescer. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam então de subscrever para não perderem nenhum episódio, e se gostaram mesmo muito, então ajudem-nos a crescer, partilhem o link com os vossos amigos e família e façam-nos chegar este nosso conteúdo a eles também. Bruno e Miguel, é um prazer imenso ter estas conversas convosco, por isso diverti-me imenso. Muito obrigado por terem partilhado também as vossas experiências sobre este tópico e por estarem a gravar mais um episódio. Obrigado eu. E claro, deixo aqui um enorme e especial obrigado ao nosso convidado hoje, ao César Mendes, por ter aceito partilhar aqui das suas ideias e fazer-nos companhia neste episódio, pelo seu fantástico contributo, pelas ideias e pelas experiências que ele partilhou, pelos jogos que ele jogou, de certeza que foram interessantes para vocês. Eu fiquei claramente interessado por muitos mais jogos aqui neste episódio. Por isso, muito obrigado por teres participado neste projeto, César, também connosco, por gravares também, não só o projeto DICE Cultural, mas também por gravares este episódio connosco. Obrigado. Obrigado, eu gostei muito de estar aqui convosco e partilhar aqui um bocadinho este hobby, um bocadinho ao lado que temos, mas que tem muito, muito para falar, e não é só para renegados. Eu gosto de jogar com outras pessoas também, caso não tenha, ok, não há dúvidas disso, eu gosto, mas eu gosto muito de me time e jogos a solo, fazem parte da minha vida e são muito importantes para o hobby, acho. Sem dúvida, Sérgio. Espero que tenha ficado claro para isso tudo. Se gostaram também de conhecer um bocadinho mais sobre o César, então, olha, vão lá mandar-lhe um abraço nos vídeos que ele tem partilhado no canal da DICE Cultural no YouTube. Venham também um bocadinho mais também sobre opiniões a solo nas reviews que ele tem escrito na DICE Cultural para também com meus jogos. Que já agora aproveito a oportunidade para lembrar que a equipa está a produzir também esse conteúdo de notícias, análises, opiniões no site meusjogos.pt, uma parceria que a DICE Cultural está a fazer com o site Meus Jogos, com o objetivo de fazer chegar ainda mais conteúdo a vocês, aí nesse caso no formato escrito. Por isso deem uma vista de olhos ao site meusjogos.pt e, claro, ao YouTube da DICE Cultural para verem ainda mais conteúdos para lá deste podcast. Muita coisa estamos a fazer para fazer-vos chegar mais sobre este hobby. E o César,
mais uma vez, deem lá então uns comentários, mandem-lhe um abraço nos vídeos que ele vai gostar. Nós, por cá, para o próximo episódio então, vamos partilhar o que é que então temos a dizer sobre jogos para 6 jogadores, por isso passamos de 1 para 6, vamos logo assim para o outro lado, ou mais jogadores. Por isso, para equilibrarmos as coisas, é como o César disse, de vez em quando também é preciso, vamos equilibrar de volta a isto e vamos então falar sobre mais jogos. O tema é certamente um tema que hoje em dia não será, se calhar, muito atual, de coisas que vocês consigam fazer. Não. Por isso, pronto, só deixar aqui a ressalva. A DGS diz que continuamos a ter que confinar, por isso, pronto, vamos fazer isso, mas vamos falar para começarmos a preparar, que nós acreditamos que isto vai passar, então nós já queremos estar prontos, vamos partilhar convosco jogos então para 6 a mais jogadores no próximo episódio. Até lá, malta, continuem em casa, continuem seguros e espero que na nossa companhia também, nestes episódios. Por isso, boas jogatanas para vocês, muito obrigado por estarem desse lado, continuem seguros e até ao próximo episódio, malta. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.